Momento Agro, Alternativa FM. Pronto, 8 horas 22 minutos. Esse é o Jornal da Alternativa, primeira edição. É complicado, né, a situação hoje do Brasil. E aí, cadê a arrogância do presidente Lula, né? Quando o pessoal falou para não peitar os Estados Unidos. Agora tá aqui, Lula disse que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos e cobrar respeito às leis do país. Mas ele falou, pode vir quente que eu estou fervendo. Cadê? Aonde que o Brasil vai conseguir peitar os Estados Unidos, né? É complicado. O cara tirou o presidente dos Estados Unidos do sério e agora tá aí arregando, tá se arregando. E aí, debatendo aqui esse assunto aí, nossos companheiros aí, o companheiro Leite. O primeiro diagnóstico seu é perfeito. Ele deu uma de valentão e logo em seguida ele recuou. Agora deve salientar que o assunto é complexo. Não é à toa que é complexo, que os Estados Unidos, em tese, os especialistas aqui diziam que os Estados Unidos ia recuar diante da China. Quem recuou foi a China. A União Europeia inteira recuou e chamou os Estados Unidos para negociar. O Japão, do mesmo jeito. Canadá, México, Austrália. Vai ser o Brasil que vai peitar? Porra, velho, se você acreditou que o Brasil ia peitar os Estados Unidos, você não passa de uma pessoa infantil. Como é que você vai peitar a maior economia em todos os aspectos, de bélico a geopolítico? Os Estados Unidos tem, como eu já citei aqui, Emanuel, detém 40% do comércio global. É um troço gigante. Só para você ter uma ideia, o Brasil representa 1,2. Tem alguns levantamentos que dizem 1,6, mas está entre 1 e 1,6. Então, assim, nós somos irrelevantes. Os Estados Unidos é 40 vezes aproximadamente maior do que nós. Então, é uma bobagem. E, ademais, em relação aos preços, Manel, a matéria é bastante clara que a tendência, no primeiro momento, é os preços serem menos competitivos lá fora, nos Estados Unidos. Então, porque existe um preço das commodities no mercado internacional. Só que quando essa commodity chega lá, ela é sobretaxada. Quando ela é sobretaxada, ela perde competitividade. Então, a mercadoria brasileira ficará mais cara no mercado americano. E isso se a tarifa realmente for concretizada. Se o Brasil ceder, provavelmente Trump vai ceder também. Isso inclusive é o que eu acho que vai acontecer. Só que, em relação ao mercado brasileiro, no primeiro momento, o que acontece é um grande prejuízo nas bolsas de valores. Não é à toa que despencou. As ações das principais empresas exportadoras do agro caíram, todas elas sem nenhuma exceção. Umas caíram mais, outras caíram menos, inclusive a JBS, Minerva, a BRF Foods, as gigantes do mercado de proteína, as gigantes do mercado de esmagamento de grãos, a de milho e de soja, as gigantes exportadoras de café, todas elas sem nenhuma exceção caíram. Por quê? O mercado americano, ele é um mercado exigente, mas ele paga bem. Só que, com esse aumento dessa tarifa, vai ficar muito caro o nosso café. Então, nosso café, principalmente o nosso café, perderá competitividade para o café do Vietnã e o café da Colômbia. Então, o produtor de café já acendeu o alerta. Tanto é que o pessoal da Associação Brasileira de Produtores de Café aí já estão mobilizando suas bases para pressionar o governo. E como o Alberto bem disse, logo em seguida, não deu nem 24 horas, Lula já abriu as pernas. Lula já disse que quer chamar para negociar. Mas essa tarifa não foi, o pessoal está dizendo que foi por causa de Bolsonaro. Não. Talvez Bolsonaro teve uma certa influência em relação à perseguição que ele está sofrendo. Mas Lula apoiou o Hamas em relação a Israel. Diz que Israel estava cometendo genocídio. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. Falou também em relação a Putin contra a Ucrânia. Deu um tiro no pé, inclusive a União Europeia todinha, inclusive o jornal The Guardian, fez uma matéria muito boa em relação ao presidente Lula. Diz que Lula está sendo uma decepção, que Lula está se aliando ao que há de pior no mundo. Aí você pega o outro jornal, o New York Post, o Washington Post, também fez uma matéria muito boa criticando o presidente Lula. Então ele causou um desgaste na imagem internacional dele. Recentemente, com o ataque dos Estados Unidos contra as bases nucleares do Irã, Lula deixou bem claro que ele foi contra o ataque dos Estados Unidos. Então tudo isso vai causando desgaste, Manuel, e culminou nessas tarifas. Donald Trump já estava disposto a fazer isso, só que não nesses níveis. E aí, a cereja do bolo foi agora na reunião do BRICS, que Lula disse que Donald Trump tinha que fazer as coisas dele lá nos Estados Unidos, que não deveria se interferir aqui no Brasil. E querer mexer com o que é mais importante nos Estados Unidos, que é o dólar, né? O dólar, exato, ele quer substituir e tal. Rapaz, isso é impensável, entendeu? Eu já expliquei aqui sobre dinheiro e moeda fiduciária, entendeu? Então, assim, é um negócio complexo.
Então o mundo correu atrás do ouro, tanto é que o ouro teve uma grande valorização, mas não foi o suficiente para nem sequer assustar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mecanismos de frear a União Europeia inteira, tem mecanismo de frear a China. Você acha que os Estados Unidos não tem mecanismo para frear o Brasil? Então vamos parar de idiotice. A questão aqui não é nem ser vira-lata, nada disso, Manel. É questão de reconhecimento da realidade. Porque quando você nega a realidade, você não passa de uma criança. Porque é a criança que não quer acreditar que o Papai Noel não existe. Então você faz de conta que ele existe para ela. Então, mas se você não acredita, se você acha que os Estados Unidos têm capacidade de peitar os Estados Unidos, você vai dar um tiro no seu pé e a gente vai acabar numa crise sem precedente. É claro que eu acho, sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. O Brasil vai recuar e Donald Trump em seguida também vai recuar. A situação, vamos esperar, né? E vamos esperar, mas isso tudo depende do governo brasileiro, né? Já começou a recuar, isso depende de buscar um diálogo, né? Buscar um diálogo para que a coisa não chegue, e que não era nem para chegar a esse ponto, né? Se Lula fica quietinho, com a boquinha calada aí, isso não estaria acontecendo. Mas infelizmente ele foi querer peitar os Estados Unidos, falar que se vir quente, pode vir quente que eu estou fervendo. Esse negócio é coisa parecendo de gagar, né? Pessoa que já não está na sua sã consciência. Diga, Alberto. Com esse tarifaço aí, o produtor interno nosso aqui pode baixar o preço. Por exemplo, o café está hoje R$60 o quilo. Esse café, já que não vai para os Estados Unidos, ele pode vir a ser reduzido por nós? Possivelmente, se as tarifas se mantiverem. Porque é o seguinte, Donald Trump disse o seguinte, que a partir de 1º de agosto, a tarifa vai ser 50%. Só que até lá tem um longo período. Ele já deu esse prazo justamente a oportunidade das autoridades brasileiras, principalmente a diplomacia, chegar para os Estados Unidos. O que está acontecendo? Não, está acontecendo isso. Se o Brasil recuar, os Estados Unidos recuam. Como a China recuou, os Estados Unidos recuam. A União Europeia recuou, os Estados Unidos recuam. O Japão recuou, os Estados Unidos recuam. Então é uma estratégia de Donald Trump e ele é um excelente negociador. Todo mundo sabe disso, desde a época de empresário dele. Ele sempre foi um excelente negociador, desde a década de 70, lá quando ele ergueu o primeiro Trump Tower lá com a prefeitura de Nova York, ele conseguiu uma série de isenções, porque ele pressionou, na época, a prefeitura de Nova York, o prefeito de Nova York, para que ele convenceu e pressionou que aquele empreendimento seja grande. Então, essa é uma estratégia de Trump. Ele anuncia a tarifa, dá um certo prazo, se permanecer, Alberto, a tendência é que vai cair os preços, porque nós exportamos muito para lá. Agora sim, eu não creio que será também uma queda muito grande, porque principalmente no café, o café ele é um produto que a gente chama de prateleira, ele tem uma prateleira longa, ele tem uma estocagem longa, então o produtor rural ele consegue manejar, quando o preço cai ele segura. Então os aspectos de controle de estoque também influenciam no preço. É claro, se permanecer essa tarifa por muito tempo, eu tenho certeza que o café cai, mas eu ainda acredito que haverá nos bastidores uma negociação, principalmente com os embaixadores, e eu acredito que o Brasil vai recuar como a China recuou, como a União Europeia recuou, como o Japão recuou, o Canadá e a Austrália. Então as maiores economias do mundo recuou diante dos Estados Unidos. Eu acredito que não vai ser o Brasil que vai peitar não. Assim, a longo prazo, como eu disse, a longo prazo, se a tarifa permanecer, ele vai ter uma tendência de queda dos preços, isso é normal. Isso pode acontecer, porque vai ter um excesso de oferta, mas como eu disse, o excesso de oferta, alguns produtores, principalmente os grandes produtores, têm um mecanismo de regulagem de estoque. Então, se eles tiverem bala na agulha, eles regulam o estoque. Então, eles diminuem a oferta no mercado, como a OPEP faz com o petróleo, mesma coisa. Eles veem que o petróleo está caindo, eles seguram a produção, entendeu? Então, isso aí pode acontecer, pode ocorrer essas correções, mas no primeiro momento é sem chance desse preço cair.